Pessoal, bom dia, professor Marcos aqui de Biologia. E nessa semana, justamente dando continuidade aos nossos estudos sobre ecologia, eu quero convidar vocês para que nós possamos discutir um pouco mais sobre os biomas brasileiros, em especial um dos mais importantes biomas que nós temos, que é justamente o Cerrado, o bioma no qual nós estamos vivendo. Esse bioma ele tem algumas características bem peculiares. E é justamente isso que nós vamos dar uma olhada agora. Começar pela área do bioma. É um bioma grande, um terço da biota brasileira, aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados, chegando até cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados se nós adicionarmos as áreas periféricas que estão encravadas aí em domínios vizinhos, justamente áreas de transição com outros biomas. Então, o que nós observamos é que tanto a área nuclear quanto as áreas marginais do cerrado têm uma importância significativa no bioma, o que o torna um dos maiores biomas, o segundo maior bioma, no caso, em nosso país. Ao analisarmos o clima de todo este bioma, ele é muito marcante com relação a duas estações. É o que nós chamamos de clima tropical sazonal de inverno seco. Embora a temperatura média permaneça em torno de 22 a 23 graus Celsius ao longo do ano, nós observamos duas estações bem marcadas. Uma estação chuvosa, cujas chuvas podem chegar a um volume de 1.800 milímetros, por outro lado, numa estação seca que vai de maio a setembro, os índices pluviométricos podem chegar a zero. Com essa peculiaridade climática, surge uma pergunta inevitável: será que a água é um fator limitante para a vegetação do cerrado? Bom, vamos analisar alguns fatos. Mesmo durante as secas, normalmente as folhas das árvores perdem aí quantidades razoáveis de água por evaporação ou evapotranspiração, o que é algo esperado de fato. Muitas espécies arbóreas do cerrado florescem em plena estação seca. Nós observamos também o crescimento de eucaliptos, mangueiras, abacateiros, cana-de-açúcar, laranjeiras, tudo isso sem a necessidade de uma irrigação específica, o que nos leva a uma conclusão interessante. A água não parece ser um fator limitante para o extrato arbóreo arbustivo. Normalmente, estas espécies vegetais possuem raízes extremamente profundas, que chegam a 10, 15, muitas vezes 20 metros de profundidade, atingindo camadas de solo permanentemente úmidas. Normalmente, quem sofre mais com essa seca, por assim dizer, seria o extrato herbáceo arbustivo. Normalmente, como são raízes pouco profundas, uma parte dessa planta, a parte acima do solo, então justamente a região que nós chamamos de epigéia, desseca e morre, justamente pela perda extensa de água. As partes hipogeias, as partes abaixo do solo, normalmente mantêm-se vivas, resistindo às grandes dificuldades impostas pela seca. O solo do cerrado também tem algumas características peculiares. É tipicamente com a cor vermelha, uma vermelha amarelada, é um solo profundo, normalmente sem divisão em zonas. Os solos costumam ser bastante porosos, bem permeáveis, bem drenados, e normalmente isso leva a uma intensa lixiviação. A capacidade de retenção de água é muito pequena. O interessante é que, com essas características, o teor de matéria orgânica é muito pequeno. Normalmente, há uma baixa decomposição do humus em função desse longo período de seca. De uma forma geral, a decomposição seria mais rápida em solos mais úmidos. E outro aspecto interessante do solo de cerrado é que ele é bastante ácido, normalmente com um pH que pode variar de menos de 4 a pouco menos de 5. Geralmente, para fins agrícolas, realiza-se uma correção da acidez do solo utilizando calcário, o que é uma prática muito comum como parte do agronegócio que acaba florescendo bastante
aqui no Cerrado nas últimas décadas. De uma forma geral, a vegetação do Cerrado ela tem algumas características bem interessantes. Há um extrato lenhoso, normalmente árvores com troncos tortuosos, uma casca, um super espesso, na maioria das vezes longas raízes atingindo 10, 15 ou mais metros de profundidade. De uma forma geral, o extrato herbáceo ele é formado por algumas espécies perenes com alguns órgãos subterrâneos de resistência tanto à seca quanto ao fogo. De uma maneira geral, esse extrato herbáceo, que aqui aparece bem seco nessa foto, tem raízes que chegam a mais ou menos 30 centímetros de profundidade. Os ramos aéreos costumam ser anuais, secando e morrendo durante a estação seca. É por isso que normalmente se fala que o cerrado renova-se a cada ano. O que nós observamos como uma característica marcante da vegetação do cerrado é justamente a presença de 5 fitofisionomias. Isso significa que há formações vegetais um pouquinho diferentes entre essas fitofisionomias. O que nós observamos no campo limpo, basicamente espécies herbáceas. No campo sujo, ainda há uma predominância de espécies herbáceas, porém começamos a observar algumas formações arbustivas de pequeno porte. No campo cerrado, normalmente as formações arbustivas de pequeno e de médio porte já começam a aparecer em maior quantidade. No cerrado sensu stricto, ou cerrado propriamente dito, nós vamos observar uma grande variedade de formações arbustivas de médio porte e algumas formações arbóreas de médio e pequeno porte também. Já o cerradão é praticamente uma formação florestal. Se nós formos analisar essas fitofisionomias, há uma predominância das chamadas formações savânicas. É por isso que normalmente há uma referência ao cerrado como a savana brasileira, já que nós temos uma semelhança significativa com as savanas africanas. Ao analisarmos a fauna também é extremamente variada, contendo inclusive algumas espécies que são endêmicas da região de Cerrado. Então algumas são típicas, como as emas, o lobo-guará, o veado campeiro. Ao analisarmos toda essa situação do Cerrado, há um aspecto interessante que nós observamos, é a questão do fogo. O Cerrado frequentemente é referido como possuindo a característica de queimadas anuais. E há um efeito ecológico do fogo bastante interessante. De uma forma geral, com as queimadas anuais, o que nós observamos é que é uma transferência de nutrientes na forma de cinzas e isso favorece o extrato herbáceo arbustivo. De uma forma geral, com a passagem do fogo, há uma transformação de áreas de cerradão em campos sujos ou mesmo em campos limpos. Há uma queima dos meristemas, das áreas de crescimento nas árvores, normalmente essas áreas de crescimento apical sendo queimadas, há um favorecimento da formação de ramos laterais, o que vai justamente caracterizar a tortuosidade nos troncos nas plantas de cerrado. Além disso, o fogo promove algumas mudanças interessantes em termos de reprodução vegetal. Há um rebrotamento com produção de flores e, em muitos casos, em função da eliminação total das partes aéreas das plantas. Além disso, há uma sincronização no processo de floração de várias espécies diferentes, favorecendo assim uma polinização cruzada e, consequentemente, um aumento da biodiversidade vegetal, uma das maiores riquezas no Cerrado. Você já deve ter ouvido falar no Cerrado. Mas será que você conhece o Cerrado? Você sabia, por exemplo, que o Cerrado ocupa 1/4 do território brasileiro?
São mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Tanto que é a segunda maior formação natural de toda a América do Sul e a savana mais rica do mundo. Aqui estão 5% de todas as espécies do planeta e 30% da biodiversidade do Brasil. Mais do que grande, ele tem uma importância como elo de ligação. O Cerrado é o bioma que se conecta com 4 dos 5 biomas brasileiros. Ele faz a ponte entre a Amazônia, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. Quando a gente olha no mapa, percebe o quanto é extensa a sua área e o quanto é intensa a sua importância. A gente percebe que se o Cerrado acabar, é como se quebrasse o elo que une todos esses ecossistemas. Poxa, então seria muito triste se o Cerrado acabasse, não é? Pois é, pode ficando bem triste então, porque o Cerrado praticamente já acabou. Metade da sua vegetação original já foi eliminada. Menos de 3% da sua área está efetivamente protegida. Talvez você não saiba, mas o Cerrado é considerado o berço das águas do Brasil. Só ele alimenta 3 gigantescos aquíferos subterrâneos e 6 das 8 grandes bacias hidrográficas brasileiras e mais todo o Pantanal. O Cerrado é vital para a preservação da água no Brasil. Ele é como uma floresta invertida. A gente explica. Enquanto a Amazônia, por exemplo, tem árvores enormes com raízes pequenas, o Cerrado possui árvores menores com raízes muito grandes. O Cerrado funciona como uma grande esponja que absorve e distribui a água por toda a região. Toda essa água garante a sobrevivência de grande parte da população brasileira, seja para o uso humano, para a geração de energia ou para a produção de alimentos. Isso quer dizer que se a gente não conservar o Cerrado, uma espécie fica altamente ameaçada de extinção, a nossa espécie. Se a gente não ajudar a preservar o Cerrado, a gente pode terminar com fome, com sede e no escuro. Apesar de um tanto fatalista essa animação, é interessante nós observarmos a importância desse bioma como um grande captador e distribuidor de água. Então, justamente para nós encerrarmos esta aula, é importante nós pensarmos que, sem o Cerrado, nós não teremos água com o passar do tempo e, claramente, a vida se torna ameaçada. É importante nós analisarmos o Cerrado como berço das águas e pensarmos, por que protegê-lo então? 52% do bioma cerrado já sofreu uma destruição. Cerca de 62 litros de agrotóxicos são consumidos por ano pelas pessoas somente no estado do Mato Grosso, uma das grandes fronteiras agrícolas que nós temos. 901 espécies de fauna e flora estão ameaçadas de extinção no Cerrado. 6 bacias hidrográficas são abastecidas pelas águas do Cerrado. 80 etnias indígenas estão na região do Cerrado. Sem o Cerrado, nós não teremos chuva para abastecer nossos rios, não teremos água para beber, nem alimento em nossas mesas. Mas ainda assim, gera-se um dilema. Como proteger o Cerrado se o agronegócio, um dos nossos motores da economia, expulsa povos e comunidades tradicionais, protetores naturais da biodiversidade do Cerrado? Esse é um dilema significativo que vive o nosso país. Então, para encerrarmos, eu gostaria de convidar vocês a refletir sobre isso. Vamos pensar de que maneira nós podemos proteger o Cerrado? De que forma nós podemos conciliar proteção ao bioma e a manutenção do motor da nossa economia, que é o agronegócio? Fica essa reflexão então, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.